Os atos administrativos, eles possuem atributos ou características que nós vamos falar a partir de agora. A primeira característica, o atributo do ato administrativo, é a imperatividade. Isso significa que a administração pública, ela não, ela, ela não precisa, imperatividade ou coercibilidade significa que a administração ela não precisa da aquiescência do particular, do administrado que vai ser afetado, para que esse ato seja praticado. Não é um acordo de vontades. É uma vontade da administração pública só, certo? E aí a gente tem que sempre pensar nessa relação da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Tá? Não que a gente vai legitimar condutas autoritárias, não é isso. Mas a atividade administrativa ela é pautada no interesse público e muitas vezes o interesse particular não é que ele vai ser desprezado, ele vai ser colocado em segundo plano, certo? A outra característica é a presunção de legitimidade. O ato administrativo ele se presume legítimo, ele se presume legal. Tá? Lógico que essa presunção é uma presunção relativa ou chamada de presunção iuris tantum. Isso significa que eu posso discutir administrativamente ou judicialmente a legalidade dessa norma, tá? Desse ato administrativo. Então, eu posso falar, olha, esse ato administrativo foi praticado, mas ele é ilegal. Daí ele vai ser inválido, certo? A outra característica, ou outro atributo do ato administrativo é a autoexecutoriedade. Isso significa que a administração pública ela não precisa buscar o poder judiciário para executar os seus atos. Ainda que contrários à administração do particular, a administração pública ela pode ela mesma executar o seu ato administrativo. Tá? Isso, isso reforça a ideia de separação de poderes. Tudo bem? Por exemplo, vamos supor que a administração pública resolva fazer a busca e apreensão de mercadorias. Ela não precisa pedir uma ordem judicial para que essa apreensão de mercadorias possa haver. Às vezes, o agente público ele encontra uma situação irregular com venda de produtos que estão vencidos, e aí, para não colocar em risco a saúde da população, aquela mercadoria é apreendida de imediato, certo? Aí é lavrado um auto de busca de apreensão de mercadorias e tudo mais. E aí o comerciante ele vai poder fazer defesa, tudo bem, mas eu já apreendo a mercadoria agora. Bem? Quanto aos efeitos, os atos administrativos eles vão ter uma limitação de eficácia. Essa limitação pode ser temporal, no sentido de que eu pratico um ato administrativo dentro de um espaço de tempo. Por exemplo, você tem lá uma licença para funcionar, um alvará de licença. Esse alvará de licença ele vai ter um prazo de validade. Olha, ele vale de tal data até tal data. Isso é um limite temporal da eficácia. O outro limite é o limite espacial. Um ato administrativo, ele produz efeitos dentro de um determinado espaço. Por exemplo, o ato administrativo ele é do município, ele vai valer dentro daquele município. Se um alvará for de licença para funcionar uma determinada empresa em um lugar, a empresa não pode mudar de lugar usando aquele mesmo alvará. Ele vai ter que pedir um novo alvará de funcionamento para mudar de endereço, certo? Senão não dá certo, porque aquele alvará era para aquele lugar. Tá? É excesso de burocracia? Não. Às vezes a empresa quer mudar para um lugar que o zoneamento da cidade não permite aquele tipo de atividade empresarial naquele local. Às vezes é um local só residencial, e aí ele não pode instalar uma empresa ali. Essa é a ideia. Indústria. A outra limitação da eficácia é a limitação subjetiva. Quem é o sujeito? Quem é o beneficiário daquele alvará de licença, daquele ato administrativo? É uma pessoa ou uma empresa específica, que não serve para trocar para qualquer pessoa. Certo? Bom, quanto aos efeitos também, a, a, esse ato administrativo ele pode estar em conformidade com a lei ou não. Aí eu vou dizer que esse ato é válido ou inválido.
Quando o ato for válido, é porque ele está de acordo com a lei. Quando ele vai ser inválido? Quando ele estiver em desacordo com a lei. Tudo bem? Vamos falar agora da classificação dos atos administrativos. Vamos falar sobre a classificação dos atos administrativos. Pessoal, os atos administrativos, eles podem ser classificados quanto aos seus destinatários como atos gerais, quando eles atingem todas as pessoas indistintamente, ou eles podem ser chamados de atos individuais. Por exemplo, o ato de nomeação de um servidor ou de um grupo de servidores são atos individuais. Tá? Eu nomeio um, eu nomeio dois, eu nomeio três servidores lá para um determinado cargo, passaram num concurso, tudo mais. Ou estão ingressando num cargo comissionado. Tá? Mas atos individuais, eu coloco o nome do servidor. Certo? Os atos gerais, não. Geralmente os atos que são normativos são atos gerais, abrange um grupo muito grande de pessoas. Certo? Quanto às prerrogativas, os atos são chamados atos ius imperi, atos de império, atos que o poder público pratica com autoridade, tá? E os chamados ius gestionis. Esses atos ius gestionis, eles são atos de gestão, atos que a administração pública pratica como se particular fosse. Então, não são atos administrativos de verdade. Certo? São atos da administração, mas não são atos administrativos. Quanto à liberdade de ação, os atos podem ser vinculados quando a lei determina quais são as ações que o administrador deve tomar, e quando eu tenho atos discricionários, é quando há uma liberdade do agente público, do administrador, tomar decisões além de uma. Se ele tiver duas opções, isso já é um ato discricionário. Pode ter três, pode ter quatro. Então, ele vai escolher a que melhor atende o interesse público naquele caso concreto. Tá? Ato discricionário. Quanto à intervenção da vontade, tá? Nós vamos ter os atos simples, são os atos que são praticados com uma manifestação de uma única vontade. Certo? Quando tem a nomeação, quando tem a nomeação ou exoneração de um servidor público, certo? A nomeação de membros para compor uma determinada comissão, eu tenho uma única autoridade que tem aquela competência para praticar aquele ato, ele vai, pratica o ato só com a vontade dele e resolve. Nós temos os atos complexos, que nesses atos complexos, embora eu pratique um único ato, eu tenho a manifestação de vontade de mais de um agente público ou mais de um órgão público. Certo? Por exemplo, a edição de um decreto, vocês podem olhar um decreto lá, ele tem a assinatura do chefe do Poder Executivo e tem a assinatura de um ministro. Porque o chefe do Executivo assina o decreto, é a autoridade principal, e o ministro referenda, o ministro da pasta referenda o decreto. Vocês pegam lá um decreto que ele está dentro das atribuições lá do Ministério da Justiça, por exemplo. Né? É o tema da vez agora, por causa do pedido de exoneração do Sérgio Moro. Esse ato que foi praticado lá no decreto emitido, ele é assinado pelo presidente da República, mas como é um decreto relacionado à pasta do Ministério da Justiça, o ministro da Justiça assina também o decreto. Então, eu tenho duas manifestações de vontade para a prática de um único ato. Esse é o ato administrativo complexo. Agora, nós temos também o ato administrativo composto. Esse ato administrativo composto, nós temos, para que o ato em si se concretize, eu tenho vários atos, eu tenho mais de um ato administrativo, às vezes dois atos, às vezes três atos, que vão se reunir para formar um único ato no final. Tá? Mas é mais de um ato administrativo que é praticado por autoridades diferentes, tá? Que vão chegar a uma única conclusão. Por exemplo, a nomeação de ministros para o Supremo Tribunal Federal. Tá? Alguns cargos, a gente tem a nomeação por ato administrativo composto. Primeiro, o presidente indica, então há a indicação do presidente da República. Essa pessoa indicada, ela passa por uma sabatina no Senado Federal, e aí ele é aprovado ou desaprovado, mas em caso de aprovação, ele é aprovado, é emitido um ato de aprovação
pelo Senado Federal, e depois disso o presidente pode fazer a sua nomeação. Então, a nomeação do ministro do STF é um ato administrativo complexo, porque há mais de um ato administrativo praticado para se chegar àquele ato principal, que é a nomeação. Certo? Então, ato administrativo composto. Quanto aos efeitos, esses atos administrativos eles podem ser classificados em atos constitutivos, quando o ato cria direitos ou cria obrigações. O ato pode ser chamado de ato declaratório, quando o ato simplesmente reconhece um direito já constituído, certo? E o chamado ato enunciativo. Esse ato enunciativo, ele reconhece uma situação fática que já está posta. Por exemplo, a gente tem ali a emissão de uma certidão. Uma certidão reconhece uma situação fática ali. Não há uma declaração de vontade da administração pública. Então, nesse caso, não é um ato administrativo propriamente dito. É o chamado, que a doutrina chama de mero ato administrativo. Ele não tem uma produção de efeitos. Tá? Um parecer, por exemplo, é um ato enunciativo também. Ele manifesta ali uma opinião, ele não produz nenhum efeito. Em seguida vai vir um ato, vai vir uma decisão administrativa, que essa sim vai produzir efeitos, ou declaratórios ou constitutivos. Certo? Bom, nós temos também, quanto à retratabilidade, nós temos atos revogáveis, os atos que, por critérios de conveniência e oportunidade, eles podem ser desfeitos, tá? E os atos irrevogáveis, que não cabe fazer isso. Certo? E nós temos a classificação quanto à executoriedade. Existem atos que são autoexecutáveis, o ato que a administração decidir, ela mesma vai lá e executa, e existem atos que são não executáveis. Não executáveis, a gente tem, são excepcionais, tá? São aqueles que lidam com questões monetárias, lidam com dinheiro. A administração pública ela pode inscrever um determinado devedor em dívida ativa, mas ela não pode cobrar o tributo imediato, bater na porta lá do contribuinte e falar, você tem que pagar o imposto. Aquela coisa que a gente vê em filme antigo, né, do cobrador de impostos entrar na casa, pegar a cadeira, pegar a mesa, pegar a vaca lá da pessoa e levar embora. Isso não pode, pegar o carro, né, do contribuinte. Não, a administração tem que entrar com ação na justiça, uma ação de execução fiscal e cobrar aquele valor em juízo, porque esse ato de cobrar dinheiro, ele é um ato não executável.